Uma boa noite a todos. Estamos no nosso culto de quarta-feira e vamos compartilhar o texto de Lucas, capítulo 14, do verso 15 ao verso 24. Lucas 14, de 15 a 24. Uma parábola de Jesus, né? A parábola da grande ceia ou do grande banquete. Existe esse mesmo texto em paralelo em Mateus capítulo 22, com alguns detalhes diferentes. A gente diz que é um texto em paralelo, mas eu considero uma parábola diferente lá, ok? Aqui tem alguns detalhes interessantes também. Hoje a gente vai falar sobre humildade e arrogância aí em relação àquilo que Deus tem nos proporcionado. Lucas 14, de 15 a 24 diz assim: Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: Certo homem ofereceu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seus servos dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está preparado. Mas todos eles começaram a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: Comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. Outro disse: Comprei 5 jutas de bois e vou testá-las. Peço-te que me dispense. E outro ainda disse: Casei-me e, portanto, não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, indignado, o dono da casa disse ao servo: Sai depressa para as ruas, para os becos da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Mais tarde disse o servo: Senhor, foi feito como ordenaste, e ainda restam lugares. E o Senhor respondeu ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos, e obrigai-os a entrar, para a minha casa se enche. Pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de lermos a Tua palavra. Pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, nos dando o entendimento desse texto, mostrando, Pai, a preciosidade daquilo que vai ser ensinado e nos dando a oportunidade de aplicar em nossas vidas como uma forma de reforçar a nossa fé em Ti e como uma oportunidade também de abençoar outras pessoas, levando a elas a verdade do Teu Evangelho. Este é o nosso desejo. Mais uma vez, pela Tua graça e misericórdia, eu peço que o Senhor utilize a minha vida, Senhor, da maneira que o Senhor desejar, não permitindo que eu venha atrapalhar, mas que nós todos, Pai, possamos ouvir a Tua voz e que o Senhor fale através da minha boca, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Jesus, ele vem numa sequência aqui de textos que são aplicações diretas ao povo judeu, ok? Então, às vezes, a gente fica com uma tendência de ler o texto e tentar aplicar para nós. E alguns trechos são, digamos, impossíveis de serem aplicados para nós, porque Jesus está sendo bem direto para o seu próprio povo. Você precisa lembrar de alguns detalhes. Assim que Adão e Eva pecam, Deus promete a vinda do Salvador, que seria aquele que pisaria a cabeça da serpente, certo? Desse ponto até a chegada de Jesus, muita coisa aconteceu. Deus aprouve formar um povo para que desse povo viesse o Salvador. Esse povo, que é o povo hebreu, que a gente chama hoje de judeu, o povo israelita, ele é um povo especial exatamente porque foi um povo formado e escolhido por Deus para ser esse povo da aliança. Eles têm privilégios por causa disso. Creio eu que até hoje. Talvez em toda a história da raça humana nenhum povo tenha sido tão perseguido e seja tão persistente em continuar vivo do que esse povo, né? Creio eu que tem uma questão espiritual forte em relação a isso. Deus se dedicou muito a esse povo. E para mim esse povo ele é um exemplo do amor de Deus. Porque assim como eles são extremamente abençoados, na mesma proporção eles são extremamente rebeldes. É isso que a gente lê em todo o Antigo Testamento, no Novo Testamento e até hoje.
até hoje a maior parte dos judeus não crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, dentro dessa realidade, quando Jesus começa a falar essa parábola, ela tem o início na proposta de um judeu. Versículo 15 diz que, ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa, provavelmente um fariseu, ok? A gente leu isso daí no trecho anterior, disse: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Quando ele está falando isso, ele está falando de si mesmo. Ele tinha confiança plena de que ele seria um daqueles que estaria à mesa junto com Abraão, Isaque e Jacó. Porque na cabeça do judeu, nada tiraria eles de estarem à mesa com os patriarcas diante do reino de Deus, na chegada do tão esperado Messias. Só que eles não sabiam que eles já estavam à mesa com o Messias, porque eles rejeitaram o Messias. E aí Jesus então propõe essa parábola dizendo assim: olha, um certo homem, e o texto dá a indicação de que ele seja muito rico, preparou um baita de um banquete. E ele já deixou convidado previamente pessoas que deveriam estar com ele na mesa. Então, quando já estava tudo preparado, ele mandou chamar, chamou o servo dele e falou assim: vai lá e avisa todo mundo que o banquete já está pronto. E aí, para surpresa desse senhor, todas as pessoas que ele tinha convidado rejeitaram o convite. E interessante porque Jesus coloca a rejeição para o convite como um paralelo entre coisas espirituais e coisas materiais. Cada um deles tinha uma coisa nesse mundo muito mais preciosa do que estar com o Senhor que proveu a festa. E Jesus parece estar colocando a realidade de muitos de nós, que muitas vezes achamos que esse mundo aqui é o que temos. Devemos investir em tudo aqui, nos esmerar e nos fadigar para ter e usufruir de tudo aquilo que esse mundo pode dar. Porque é como se não houvesse para a gente uma continuidade dessa vida. Às vezes a gente tem essa percepção, né? Quando a gente chega no final do dia e pensa o que a gente fez para Deus, o que a gente fez para esse mundo e para nós mesmos, às vezes o equilíbrio tá ruim, né? Então Jesus ele vai dar essa indicação. Um disse assim: olha, eu comprei um terreno, o outro disse: eu comprei bois, o outro disse: olha, eu acabei de me casar. Ou seja, todas as coisas terrenas estão prendendo essas pessoas. Interessante que na sequência esse servo volta para o seu senhor e fala assim: olha, todos os convidados disseram que não vêm. Ou seja, os que tinham a primazia rejeitaram. Certamente Jesus estava falando dos judeus, porque é exatamente essa declaração que a gente vê lá no Evangelho de João. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Não é isso? Então, dentro dessa perspectiva, o Senhor ele fala assim: a festa está pronta. Aqueles que eram convidados rejeitaram. Mas a festa está pronta, a gente vai convidar quem quiser vir. Ele fala assim: sai pela cidade e começa a procurar aqueles que a gente entende como marginalizados. Os pobres, os doentes, os debilitados. Aqueles que naturalmente não teriam lugar num banquete de honra. Aqueles que não teriam lugar num banquete de uma pessoa muito rica. E o texto diz que esse homem foi e começou a ir pelos lugares da cidade onde essas pessoas estavam e convidou, só que mesmo assim não encheu-se o lugar. E o texto diz que esse servo voltou e disse para o seu senhor: olha, ainda não encheu, o que eu faço? E o Senhor disse assim: olha, volta, sai pelos caminhos, versículo 23, né? Sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a entrar para que a minha festa, minha casa, né, esteja cheia. Ele fala assim: ó, nem que você arraste as pessoas, vem. Mas o texto termina com uma sentença pesada, né? E diz: pois eu vos digo que nenhum dos homens que foram convidados provará do meu banquete. Pai, existe um peso aí sobre a questão da rejeição. Irmãos, esse peso extraordinário do versículo 24 não é um peso à toa.
A questão é que a rejeição, quando você tem consciência do que você está rejeitando, tem um peso maior de punição de Deus. Tem pessoas que rejeitam sem saber direito o que estão rejeitando. Mas tem pessoas que rejeitam com consciência clara do que estão fazendo. E Jesus está falando exatamente para esse grupo de fariseus, que não tinham como refutar que ele era o Messias, mas mesmo assim, rejeitavam ele. Estando com ele à mesa, diziam: como vai ser bom estar com o Messias à mesa? Foi isso que eles disseram, né? Como vai ser bom estar no reino de Deus comendo? E aí Jesus olha para eles assim: mas como assim? Como assim? Eu estou aqui, eu sou o rei. A gente está aqui, a gente está comendo. Ou seja, eles estão rejeitando o Messias. Essa rejeição tem um peso muito grande de condenação. Creio eu que não é à toa, não seja sem motivo, que o povo judeu ainda sofre tanto. Porque mesmo tendo consciência de quem é o Messias, continuam rejeitando. Mas uma lição preciosa para nós nesse texto é que certamente esse povo que não tem o direito de estar à mesa desse Senhor, somos nós, não é verdade? Somos aqueles que foram convidados a partir de um plano maior de Deus, de alcançar todos aqueles que jamais teriam a condição de estar à mesa. Então, duas lições importantes que a gente precisa entender. Primeiro, a gente nunca vai ter o mérito de estar na mesa do Senhor. A gente nunca vai poder levantar o nariz e dizer assim: olha, meu lugar aqui, cativo, é pelos meus próprios méritos. É porque eu sou bonzinho, é porque minha barba é muito bem feita, é porque eu tomei banho várias vezes. Isso aí é piada interna, só a gente vai entender, ok? Não existe isso. Não existe. Na mesa do Senhor, todos são indignos de estar lá. Estão lá pela graça e pela bondade de Deus, que preparou algo especial. E Ele não poupou esforços para que enchesse a sua casa de pessoas que não deveriam estar lá, mas foram alcançados por essa graça. Hoje, dentro da nossa realidade, muitas pessoas, elas até numa festa, jogam comida fora, não é verdade? Mas não tem a graça e o amor de convidar pessoas que não deveriam para usufruir da sua festa. Deus é diferente. Deus, ele só recebe na sua festa aqueles que, pelo contrário, nem deveriam estar lá. É interessante, eu convido você a ler o texto de Mateus 22, vai ver o quão discrepante é a realidade ali daqueles que estão convidados para a festa. E o segundo ponto é que não existe ninguém nessa festa que Deus deu que seja inferior o suficiente, pecador suficiente, pobre o suficiente, doente o suficiente para dizer: não posso entrar ali. Irmãos, certamente você já passou por isso, ou talvez esteja até passando agora, por aquele tipo de sentimento de desvalorização por causa dos seus próprios pecados. E olha para si mesmo e diz assim: mas novamente eu errei nisso aqui. Eu estou falhando nisso aqui de novo. Novamente o mesmo pecado, novamente a mesma realidade. E aí aquela culpa enorme dentro do seu ser classifica você como alguém indigno. Só que alguém indigno além da sua indignidade. Alguém indigno ao ponto de dizer: sou tão ruim, mas tão ruim, que nem Deus vai me querer. Irmãos, não existe essa indignidade. Você tem que se olhar como alguém que não merece. Mas nunca nós podemos nos olhar como alguém que chegue ao ponto de nem mesmo Deus nos querer. Não há uma maneira de Deus, digamos assim, não poupar esforços para que nós estejamos na presença dEle. Talvez esse servo, ao convidar algumas dessas pessoas, elas acharam o seguinte: eu ir para a casa desse homem?
participar de uma ceia na casa dele, desse homem rico, eu não vou. Hoje eu vou ficar envergonhado lá. Olha quem sou eu, olha os meus pecados, olha a minha situação, como diz o profeta, né? Pobre, cego, nu. Mas o texto diz, o Senhor às vezes obriga. Parece aquela passagem do pastor com o seu cajado, né? Puxando a ovelha, né? Irmãos, é assim que muitas vezes Deus nos trata. A gente ir lá no lamaçal do pecado e Ele vem, insiste, até de certa forma puxando a gente na marra, para que nós possamos entender que por mais pecadores que nós sejamos, sempre vai haver um lugar para nós na sua mesa. Sempre. Não é incrível isso? Que mesmo com os nossos pecados constantes, a gente pode se achegar a Ele e pedir perdão. A gente pode provar da graça, da misericórdia, do amor dEle. Porque apesar dos nossos erros, Ele continua igual, sempre. Investindo nas nossas vidas, sempre. Sempre buscando o nosso retorno para a sua casa. É assim que Deus imagina, uma casa cheia. E eu costumo dizer que no céu só existe pecador, né? Pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. E é isso mesmo, irmãos. A gente nunca vai ser tão pecador ao ponto de Deus não buscar a nossa salvação, não buscar o perdão dos nossos pecados diariamente. Amém? Dúvidas, irmãos? Vamos orar para encerrar o culto dessa noite? Senhor, como é bom ver o Teu amor agindo sobre as nossas vidas. Como é bom nós entendermos o Teu esforço para que a Tua casa esteja cheia. Como é bom ver, Pai, que o Senhor não discrimina pessoas. Como é bom saber que a todo instante o Senhor está investindo nas nossas vidas. Às vezes até nos arrastando para perto de Ti. Obrigado, Pai, porque esse Teu amor, essa Tua graça, realmente a gente não pode discernir, compreender. Mas nós recebemos, nós aceitamos, Pai. Nós abraçamos. Nós nos rendemos, Senhor, a essa Tua manifestação de amor, Pai. Obrigado. Obrigado mesmo. Que nós possamos sempre ter a consciência de que esse Teu amor não deva nos deixar arrogantes. Nós sempre tenhamos, Senhor, essa sensibilidade de entender que não somos dignos de estar em Sua mesa. Mas nunca seremos tão indignos ao ponto de o Senhor nos rejeitar por causa disso. Louvado seja o Teu nome. O Senhor sempre deseja estar perto de nós, apesar de muitas vezes a gente querer escapar e fugir, nos esconder por causa dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda a compreender que na mesa do Senhor sempre tem lugar para pecadores como eu. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra, pela alegria de podermos orar uns pelos outros, de podermos estar juntos e investir na vida uns dos outros através da oração e da ação também, porque tenho certeza de que o Senhor deseja usar as nossas vidas para ser bênção na vida dos nossos irmãos. Que essa palavra possa ter um lugar no nosso coração e através dela a gente possa abençoar outras pessoas também. Que tanto aqueles que estão aqui quanto aqueles que estão em casa possam ser impactados por essa realidade e que nós possamos estar realmente abençoando pessoas com essa visão real de quem é o nosso Deus. Louvado seja o Teu nome por esse tempo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Excelente final de noite, irmãos. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.